Então, pessoal, vamos perceber como é que o Enem gosta de cobrar, né? Como é que ele pode vir mostrando pra gente essa questão das roldanas, pra gente conseguir analisar. Importante você lembrar que a gente tem duas formas de roldanas, as fixas e as móveis. A roldana fixa, a grande utilidade dela é a gente mudar a direção da força que a gente faz. A gente pode puxar para um lado, para o outro, mas ela não ameniza a força que a gente precisa fazer. Já a roldana móvel, ela diminui, né, a força que a gente precisa. A gente vai ver nessa questão que quanto mais roldanas a gente coloca, menos força a gente precisa fazer. Em alguns sistemas a gente consegue fazer menos força ainda. E aí a gente consegue levantar, né, mexer alguns objetos ou até mesmo equilibrar alguns objetos muito pesados com esforço muito pequeno. E a ideia é essa, a gente conseguir juntar a questão do equilíbrio, né, associado lá com a lei de Newton, com essa disposição dos sistemas com roldanas. Como é que a gente consegue construir, né, um arranjo de roldanas para fazer menos força. E a comparação de como um arranjo faz menos e como o outro arranjo faz mais. Isso é muito comum de vir em prova, a gente comparar qual faz mais esforço do que o outro, qual é a proporção que um tem para o outro, certo? Essa questão fala da seguinte forma. Nos sistemas seguintes, em equilíbrio, as roldanas, os fios e as hastes têm massas desprezíveis. Os dinamômetros D1 e D2 acusam leituras F1 e F2, respectivamente. Ele quer que a gente marque a razão entre F1 e F2. Né? Para a gente lembrar rapidamente, o que é o dinamômetro? É aquele instrumento que a gente usa para marcar, para medir a força. Né? E nesse caso, nos nossos dois sistemas, o dinamômetro está marcando a força que eu preciso fazer para equilibrar o meu sistema, que ele fala no enunciado que isso está em equilíbrio. E aí o que a gente tem que lembrar? A força resultante tem que ser sempre igual a zero. A gente está falando de uma situação de equilíbrio. Para o nosso primeiro sistema, a gente tem 3 roldanas móveis. E aí, como a gente vai ver, cada roldana móvel ela consegue reduzir pela metade a força que eu preciso fazer. Como eu tenho 3 roldanas, a gente vai reduzir pela metade 3 vezes. E aí tem que tomar muito cuidado, que a gente às vezes acha que reduzido 3 vezes pela metade, a gente vai dividir por 6. E aí que é a grande jogada. A gente divide por 2 uma vez, de novo por 2 vai dividir por 4 e por último a gente divide por 8, o peso que a gente pretende equilibrar. No nosso segundo arranjo, né, que é o sistema que eu tenho 2 roldanas apenas móveis embaixo, como eu só tenho 2, eu vou estar dividindo por 4, dividindo por 2 duas vezes. E para a gente fazer essa razão entre as forças F1 e F2, é só a gente dividir a nossa primeira, que é o P sobre 8, dividindo pelo P sobre 4. E a gente vai ter que a razão entre o F1 e o F2 é meio, que é o que mostra pra gente na letra D.